Olá, hoje eu vou falar sobre autismo, algumas dicas que eu tenho para pacientes autistas ou para pais que têm crianças portadoras do espectro do autismo. Tudo bem? Então, hoje eu quero falar sobre essas características principais do autismo e algumas dicas que eu tenho. Lógico, são as dicas, recomendações minhas para os pais que têm crianças portadoras do espectro do autismo. E vou ser bem básico aqui, não vou poder me aprofundar por razões óbvias, né? Para não gerar polêmica por conta das limitações dessa plataforma, tá bom? Então vou me limitar em dar informações e recomendações básicas que vão auxiliar significativamente a saúde e a melhora de uma criança que é portadora do espectro do autismo, tudo bem? Então primeiro eu queria começar falando sobre o aspecto da característica de um cérebro que é autista versus um cérebro que não é autista. Uma das características principais de um cérebro que tem o autismo é a deficiência na autofagia. A autofagia é um processo de faxina, limpeza, de tirada, retirada de proteínas velhas, danificadas na célula, pela célula. Então a célula produz proteínas e ao longo de sua vida a proteína vai sendo danificada, essas proteínas precisam ser expulsas, jogadas para fora e limpadas a célula. O processo de autofagia faz isso. Então o cérebro de uma pessoa que é portadora do espectro do autismo tem um processo de autofagia comprometido, não é igual na velocidade de uma pessoa que não tem manifestações do espectro do autismo. Bem, isso daí é um fenômeno bem característico de uma criança portadora do espectro do autismo, e esse processo de autofagia, né, está presente, né, em todas as células do nosso corpo, mas o cérebro de uma pessoa que é portadora do espectro do autismo é deficiente, tá bom? Também uma criança que tem baixa vitamina D. Crianças portadoras do espectro do autismo geralmente têm baixa vitamina D. Essas baixas de vitamina D vai causar uma deficiência no sistema imune e também deficiência aí já diz alguma coisa no sistema digestório da criança autista, tá bom? Folato ou ácido fólico, baixo índice de ácido fólico na criança portadora do espectro do autismo. Então, isso são marcas, são sinais que vem geralmente acompanhando, em sua grande maioria, os pacientes portadores do espectro do autismo, tudo bem? Além disso, um processo que ocorre é o processo de desmineralização dos neurônios. A desmineralização dos neurônios é a perda, né, ou danificação no encapamento dos neurônios. Eles vão ter dificuldade ali nessa proteção neuronal, deixando os neurônios um pouco mais sensíveis, né? Geralmente por conta desse processo de desmineralização dos neurônios, tá? Do encapamento dos neurônios. O ácido fólico, essa deficiência no ácido fólico quanto na vitamina D, isso dá sinal de que é um paciente que tem um alto nível de oxidação ou estresse oxidativo celular, tá bom? Esse estresse oxidativo celular causa um dano na célula ou aumenta minha quantidade de radicais livres. Esses radicais livres começam a causar dano celular, as células começam a gerar, então, sinais que vai demandar do sistema imune, uma resposta imune, e vai dar sinais inflamatórios, tá? Isso é bem característico, então, com pacientes autistas, é um problema intestinal. Geralmente, eles já possuem um probleminha bem comum de constipação intestinal. Muitas vezes o paciente autista ele vai de 8 a 800 muito rápido, né? Ou ele está num quadro de constipação ou no quadro diarreico por alergias ou vice-versa, tá? Mas esses deficiência digestória no aparelho digestivo vai causar também um problema no sistema vago de comunicação. O sistema vago de comunicação é bem interessante. O sistema vago de comunicação tem cerca de 10% de informação neuronal que vem para o intestino, enquanto 90% da informação que vai do intestino
para o cérebro. Então, há uma conexão direta entre o intestino e o cérebro. E essa conexão está diretamente vinculada aos níveis inflamatórios e de estresse oxidativo celular. Isso é um fenômeno bem característico no paciente, no indivíduo portador do espectro do autismo. Ele tem problema digestivo, digestório, que não é bem só um problema digestório, mas é um problema imunológico. Esses níveis elevados de estresse oxidativo celular, problemas digestórios aqui, e a quantidade de como as informações vão chegando no cérebro, está começando a ter problemas, o indivíduo começa a ter respostas imunes desreguladas. Então, o paciente portador do espectro do autismo são pessoas que são extremamente inflamadas, há um grau inflamatório, geralmente ele tem o abdômen distendido, né? Há um processo de inflamação na digestão, e isso faz com que a criança seja seletiva na sua alimentação. Essa seleção de alimentação, ou essa seletividade alimentar, faz com que ele esteja cada vez menos bem nutrido e vai ter cada vez mais sinais inflamatórios. Então, qual a minha recomendação? É que, se possível, quando você tiver sua criança, né, você puder amamentar o mais tempo possível que você puder, tá bom? Tem um vínculo muito direto do processo de alimentação, de amamentação do paciente portador do espectro do autismo e seus níveis ou diferentes graus do autismo, tá bom? Muitas vezes o uso de fórmula, por possuir proteínas como caseína, né, carregado de açúcar também, né, que não é uma boa notícia para crianças, muitas vezes isso pode disparar o aumento dos sinais inflamatórios, aumentar essa irritabilidade e dificultar nesse processo aí dessa redução das manifestações do espectro do autismo, tá bom? Então, atenção, eu já falei caseína agora, né? Então, retirado da caseína, ou seja, é uma proteína do leite, redução no uso do leite é uma coisa importante, né? Retirada do glúten é muito importante, reduzir a quantidade de glúten, se possível, né? Veja que eu estou falando mais uma questão de uma estratégia restritiva, né? Lógico que o ideal seria, se possível, a esses que estão em tempo ainda, você amamentar por mais tempo possível, aí, no mínimo uns 2 anos, aí, mais de 1 ano, com certeza, se possível, né? Com leite materno, tá bom? Uma coisa muito interessante também é um processo de detox, tirar os metais pesados, tá? Esses metais pesados podem causar, eles são absorvidos no nível do sistema nervoso central e causam de fato um dano. O chumbo, o mercúrio, né, são metais pesados. Então, para auxiliar nesse detox, por exemplo, o zinco e o selênio são 2 metais, né, 2 sais, 2 metais que auxiliam nesse processo de detox, tá bom? Esse processo de detox é muito bom porque vai auxiliar no processo de absorção intestinal do paciente, reduz os sinais inflamatórios, tá? Isso vai auxiliar. Outra coisa interessante é você, quando possível, aumentar o espaço entre a última e a primeira refeição da criança, né? Querer chamar ou não, o intervalo de jejum da criança é muito bom, ou seja, uma criança vai para a cama mais cedo, né? Ela tem a última refeição às 19 horas aí mais tardar e comer no outro dia às 8 da manhã, 7 da manhã, você vai ter aí, né, 12, 14 horas aí de um jejum, né, de um intervalo de jejum intermitente. Isso vai causar o que, gente? Uma redução essa fadiga do metabolismo, vai fazer com que o corpo possa gerar, por exemplo, corpos cetônicos. Esses corpos cetônicos, eles são diretamente absorvidos pelo sistema nervoso central, pelo cérebro. Então, quando isso ocorre, é uma boa notícia, porque esses corpos cetônicos, diferente do açúcar, que é um corpo, uma molécula que gera energia, né? Falo corpo porque vem de aglomerado, né? Esse aglomerado energético vindo do açúcar, ele causa
uma fadiga hepática que vai causar dano também nos sinais inflamatórios. Enquanto o MCT não causa isso, tá bom? Então, falei de corpos cetônicos, né? Também joguei aqui o MCT, que está presente no óleo de coco, tá, gente? Então, tá uma dica interessante, se puder adicionar uma colherzinha de óleo de coco aí na vitamina, né? Numa bebidinha da criança. O óleo de coco tem chegado de várias opções aí, e às vezes é até fácil ainda de você mascarar esse saborzinho, tá bom? Vitamina D e vitamina C são muito importantes. Essa vitamina C, a minha recomendação é que seja ela natural, tá bom, gente? Também você vai consumir também alguns beta-glucanos. Esse beta-glucano é um produto que eu desenvolvi, né? O Vitamune, ele já vem com beta-glucanos e vitamina C. Esse Vitamune, ele é excelente para a digestão, ele é excelente para a imunidade. Então, de brinde, você vai ganhar uma alta carga de vitamina C para a sua criança, e você também vai ganhar aí um modulador do sistema imune que vai reduzir sinais inflamatórios. Os beta-glucanos têm essa propriedade de redução de sinais inflamatórios, é uma excelente alternativa, um excelente produto, né, para isso daí. Nós temos um beta-glucano exclusivo, lógico, não é todo beta-glucano que vai causar essa modulação do sistema imune, não é todo beta-glucano que vai agir no sistema digestório dessa forma, mas o nosso beta-glucano que me levou aí cerca de 20 anos para desenvolver, é excelente para reduzir sinais inflamatórios e a melhora do sistema imune. Essa modulação vai causar um sucesso e aí uma redução e muitas vezes até uma melhora na cognição. Nós temos recebido vários relatos de mães e profissionais de saúde de todo o Brasil que têm usado o Biovit ou o Vitamune para pacientes portadores do espectro do autismo, onde reduz então os sinais inflamatórios e melhora muito, tá bom, gente? Essas são algumas dicas minhas para você, pai e mãe que tem criança portadora do espectro do autismo. Se você gostou desse vídeo, compartilhe e deixe seu comentário. Muito obrigado por contribuir com esse canal. A minha intenção é servir. Muito obrigado, Deus te abençoe.